Olá, eu sou a Beatriz e, sob orientação de Aline Carrige e Marcos Vinícius, represento a Escola de Educação Básica, ESEBA, da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. O presente vídeo remete ao projeto Como a literatura de transição ainda afeta o imaginário de independência brasileira atual, ou seja, o que as obras literárias escritas em 1836 do Romantismo e em 1922 do Modernismo têm a nos ensinar sobre o conceito de independente, visto que a alcançamos em 1822, mas ainda assim temos movimentos como estes que batem na tecla da necessidade de um nacionalismo forte. Assim, o nosso projeto visa compreender e problematizar a forma como as literaturas de transição e contemporânea se afetam e afetam o imaginário de independência do brasileiro atualmente, em uma sociedade politicamente independente. E para alcançar tal objetivo, buscamos mapear os movimentos posteriores ao período de transição, seus autores e obras, entender a diferença do contexto político, social e econômico antes com o atual e refletir acerca das influências da literatura no período histórico e vice-versa. A justificativa para tal pesquisa sustenta-se no tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o bicentenário da independência do Brasil. Além disso, leva-se em consideração a importância da literatura enquanto objeto de influência. Por isso, o tema traz uma brecha para estudarmos a relação notável entre arte e política, entendendo a exteriorização do pensar da época na realidade imodificável que é a ficção. Dessa forma, a nossa pesquisa tem o potencial de aprimorar os debates acerca do tema, pouco explorado no meio acadêmico, de instigar a noção subjetiva de independência atualmente e de dar continuidade ao projeto também desenvolvido por outro subgrupo do Grupo de Estudos, Pesquisas e Inovações Tecnológicas, o GEPIT, o qual estuda o período de transição literário no Brasil. Aplicando o método de pesquisa bibliográfico com os estudos sob caráter explicativo, nos aproximamos do tema e recolhemos as informações já disponíveis, entendendo a que pé estavam as discussões do tópico. Feito isso, começa a nossa participação investigativa, selecionando alguns textos literários pertencentes aos movimentos estudados. Nosso objetivo descritivo é coletar dados documentais que comprovem a relação com o movimento e apresentem ou não a confirmação prevista, ou ainda a resposta inesperada, acerca do pensamento contemporâneo, dos ideais dos autores e da visão de independência nesse período já teoricamente independente. Ao fim, com os dados à disposição, buscaremos formular uma teoria baseada na hipótese, confirmando-a ou invalidando-a, mas de qualquer forma entendendo o impacto da literatura na formação da independência do imaginário do brasileiro. A pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas alguns passos já foram concluídos. O primeiro, como citado, foi identificar os movimentos romantismo e modernismo como produções nacionalistas, reconhecendo as vantagens de procurar neles as respostas sobre o ideal de independência. Começando pelo romantismo, esse foi um movimento de oposição ao classicismo, que negou a disciplina e priorizou o interior do indivíduo, visto como vulgar em sua rebelião aos escritos consumidos da época, oriundos do iluminismo, guiados pela razão. A primeira obra analisada foi Lucília, de José de Alencar, publicada em 1862, cujo enredo condena a prostituição em volta da alta sociedade brasileira da época, onde temos um contexto sofisticado, mas uma sociedade suja, crítica e admiração andando lado a lado. Bom, e agora passando para o modernismo, ele foi um movimento que surgiu durante um momento de tensão política na Europa, causando instabilidade no continente, bem como a industrialização brasileira, trazendo novas inovações tecnocientíficas. No centenário da independência do Brasil, então, diversos artistas se juntaram e fizeram acontecer a Semana Nacional de Arte Moderna, em 1922, considerado o marco inicial desse movimento. As características do modernismo são de liberdade formal e linguagem coloquial, sendo recorrente a oralidade e os versos livres para a aproximação do popular. De regionalismo, valorizando as temáticas do cotidiano brasileiro, e valorização do nacionalismo, sem idealização romântica, mas criticando o passado do país. O livro escolhido para iniciar a análise foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos, um romance semi-biográfico de 1938, baseado em suas vivências do sertão e sua consciência política, enquanto ativista marxista durante a Era Vargas. Bom, é inegável que o período de independência do Brasil tenha sido marcado nos livros da época, e os estudos de agora caminham para a confirmação hipotética de que a recém-conquistada independência na literatura romântica e moderna ainda era muito frágil, e a literatura renomada até hoje, obviamente, ainda representa essas ideias a quem lê, contaminando o imaginário contemporâneo com uma independência insegura. Bem, mas o veredito só o tempo dirá.